E se o seu casamento não for o casamento dos sonhos? Você tá preparada pra isso? Você já parou pra pensar que se o casamento que você considera dos sonhos é o que realmente vai te fazer feliz? Se você tá noivo ou planejando seu casamento, você com certeza já se deparou com milhares de ideias e referências na internet. Talvez você até esteja querendo incluir várias coisas no seu casamento que você nem tinha pensado antes, só porque elas vão fazer o seu sonho se tornar mais inesquecível. Nesse vídeo eu quero refletir um pouquinho sobre essa ideia do sonho do casamento para te ajudar a chegar numa conclusão e numa reflexão sobre o que realmente faz parte do seu sonho e o que realmente importa para você e para o seu noivo. E para isso eu trouxe 4 pontos pra gente refletir um pouquinho sobre isso. Se você não me conhece, meu nome é Camila Rosa, eu tô noiva e tô organizando meu casamento. E se você quiser acompanhar todo esse processo do antes, durante e depois, já se inscreve aqui no canal e me segue nas redes sociais. Condição financeira. Seja realista e honesta com você mesma e com o seu noivo. Todos os planners disponíveis na internet ou os cronogramas falam que a primeira etapa de organizar um casamento é você definir o orçamento. E a gente tem tendência a marcar essa etapa como feita logo de cara. Mas vamos ser sinceras, vocês realmente sentaram para falar sobre isso e definir um orçamento possível que seja ao alcance de vocês? O grande problema de não chegar a uma conclusão sobre isso é que literalmente todo o seu casamento e o seu relacionamento vai ser definido a partir da sua condição financeira. Não leva isso como um tabu, apenas tenta encarar a realidade. Afinal, as únicas pessoas que vão ter que lidar com uma decisão ruim agora serão vocês dois no futuro. Então, se vocês ainda não fizeram isso, sentem os dois juntos, conversem sobre as suas rendas, façam uma planilha, não tenham medo de fazer uma planilha, é uma coisa muito mais simples do que parece. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer meu noivo pra gente fazer um vídeo aqui pro canal sobre como organizar uma planilha financeira pro casamento. Se você quiser, já deixe seu comentário aqui pra eu saber que vocês têm interesse nisso. Lembrando que o orçamento que vocês definirem precisa considerar todos os gastos até o casamento, o tempo que vocês têm até lá e inclusive todos os gastos com o lugar onde vocês vão morar depois, seja pra alugar um apartamento, seja pra mobiliar, seja pra comprar uma casa. Não sei qual é o plano de vocês, mas esse orçamento precisa ser bem realista e precisa considerar tudo isso. E não se esqueça de que esse é apenas o começo da sua vida 2. Então que tal começar da melhor forma possível? Aprenda a lidar com a frustração de não ter tudo o que quer. Será que você realmente precisa de todas essas coisas indispensáveis que você vê na internet? Independentemente da quantidade de dinheiro que você tiver, sempre vai ter uma coisa mais cara pra você adicionar. E se o essencial for muito menos do que você imagina? Quando a gente fala sobre casamento, todo mundo sabe que o céu é o limite. E quando a gente fica noiva, a gente fica super emocionada, querendo fazer tudo, só que é muito importante a gente colocar o pé no chão e entender que realmente não dá pra fazer tudo que a gente quer. É impossível. E acredite, eu já passei por esse momento inicial onde a gente simplesmente acha e decide que vai ser tudo do nosso jeito, que a gente vai conseguir fazer tudo o que a gente quer. Mas com o tempo a gente começa a perceber que não é bem assim. Se você tá com vontade de sair desse vídeo agora, nesse momento, calma. Fica até o final e me dá uma chance e tenta só refletir um pouquinho sobre tudo isso que eu tô te falando. Eu não tô querendo dizer pra você abrir mão da sua festa de casamento dos sonhos, e sim pra você ser realista e definir exatamente o que vai fazer a diferença pra você. A real é que a gente vê tanta ideia na internet, tantas referências de tudo, todos os dias, e a gente fica com a sensação muito ruim de que se a gente não colocar mais isso, ou se colocar mais aquilo, nosso casamento vai ficar incompleto e a gente vai acabar se arrependendo depois. Mas calma, desacelera um pouco, desconecta um pouco e tenta se conectar com o que você quer. Entenda que tem informação demais na internet, e isso deixa a gente meio atordoado. Então foque apenas nas suas ideias e no que for prioridade pra você. Busque na internet dicas de como fazer as coisas que você já pensou em fazer, e não novas ideias pra você se inspirar o tempo todo. Por exemplo, tem vários grupos de noivas no WhatsApp, nas redes sociais, e eu me vi em vários grupos que eu queria acompanhar tudo e não perder nada. Até que chegou um momento que eu percebi que eu tava começando a ficar meio na bad, tipo, meu Deus, eu não vou conseguir colocar nada que eu quero no meu casamento. E aí eu parei pra pensar. Mas calma, quem falou que eu tinha que ter tudo isso no meu casamento? Era o que eu realmente queria desde o começo? Eu ficava seguindo esses Instagrams de ideias, referências, e todo dia surgia uma coisa nova e eu só ficava pensando como que eu ia contar tudo isso porque eu queria colocar pro meu noivo. Por isso que definir um orçamento é a primeira etapa e é muito importante, porque a partir do momento que a gente define, o céu não é mais o limite. Então a gente começa a trabalhar nossa criatividade pra fazer o que a gente pode dentro do nosso orçamento, dentro daquilo que é nossa possibilidade. Eu acho muito importante também você levar em
consideração sobre com quem você quer compartilhar esse momento muito importante na vida de vocês. Porque, como você já deve ter percebido, a quantidade de convidados faz total diferença no seu orçamento. E isso a gente também pode conversar em outros vídeos. Então pensa sobre quem realmente importa, sobre quem realmente vai lembrar desse momento daqui 5, 10 anos e sobre quem você quer que esteja lá nesse momento muito importante. Você já ouviu aquela frase, faça o básico bem feito? E se a chave para um casamento inesquecível não for a quantidade de detalhes, e sim a qualidade dos momentos? Desde que eu comecei a organizar meu casamento, lembrando que eu ainda não casei, faltam 9 meses pro meu casamento, então isso daqui são apenas reflexões que eu tô tendo durante o processo. Eu posso depois voltar e fazer outro vídeo falando sobre as expectativas e a realidade do que realmente aconteceu, mas desde que eu comecei, eu queria colocar muita gente, queria fazer muitas coisas, até que chegou um momento que eu decidi que eu não ia fazer tudo da melhor forma possível. Eu ia fazer o básico bem feito. A minha ideia, antes de ficar noiva, era que eu ia ter um casamento com 200 pessoas, uma balada à noite, casar na igreja, fazer uma grande festa, só que na realidade, quando a gente foi fazer a primeira lista de convidados, não chegou em nem 180 pessoas. E nessa lista já tinha gente que a gente nem falava fazia muitos anos. E eu percebi também que essa festa que eu queria fazer, com o orçamento que a gente tinha definido, não ia ficar perfeita do jeito que eu queria. O que a gente realmente achou que ia fazer a diferença seriam as pessoas mais próximas de nós comemorando esse momento genuinamente com a gente. A partir daí, começamos a focar em uma festa menor e com muito mais qualidade. E nessa época aconteceram muitos casamentos de famosos que eu me inspirei bastante e eu percebi que o simples não é sinônimo de barato. É exatamente o oposto, na verdade. Quanto mais você investe em coisas mais simples, melhor elas ficam. O verdadeiro significado de o básico bem feito. Toma muito cuidado com isso também, porque agora surgiu a tendência do casamento minimalista e muitas pessoas podem usar isso para vender mais coisas para você, quando na verdade o minimalismo é você não consumir muitas coisas. Pensar em um consumo mais consciente e mais simples, com aquilo que realmente importa. Para finalizar essa reflexão, eu gostaria de trazer uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, que é: vai existir uma vida após o casamento. Na verdade, o casamento é só o começo da vida a dois. E o planejamento do casamento, com certeza, é um momento estressante. Por isso, com essa mentalidade de que é só o começo da vida de vocês a dois e pensando em como vocês vão resolver todos os problemas da vida de vocês no futuro, pensem que é essencial que seja o casal contra o problema e não um contra o outro. E isso vai ajudar demais, tanto nesse processo de planejamento do casamento, quanto na vida a dois. É realmente difícil enfrentar a indústria do casamento e aceitar a dura realidade de que nem tudo está ao nosso alcance. Muitas vezes, nem todo o dinheiro do mundo resolveria nosso problema. Pense bem sobre essa frase. Por isso, reflita sobre o que realmente vai fazer a diferença e que você vai lembrar com muito carinho e não com orgulho, daqui a 5, 10 ou 30 anos. Espero que seu casamento seja inesquecível, que seja realmente tudo o que você sempre sonhou e que você considera seu casamento dos sonhos. E que ele dure não apenas um dia ou algumas horas, mas a vida inteira. Espero que tenha gostado do vídeo.